Vivemos um novo momento, repleto de desafios. E com ele, nasceu a oportunidade de renovar, transformar. Para isso, mergulhamos fundo nesse novo propósito. Mais do que representar, vamos estruturar e conectar todo o setor, rumo a um futuro cada vez mais sustentável, para potencializar e fortalecer relações, trabalhando em conjunto com toda a sociedade. Apostar na inovação para então quebrar paradigmas, fazer ações efetivas, difundir conhecimento, tendo a segurança como nosso principal valor, com responsabilidade e transparência, para realmente fazer a diferença. Estamos juntos, fazendo história e elevando o setor mineral brasileiro para outro patamar. Vamos impulsionar uma nova realidade com foco nas questões de segurança, de inovação e com responsabilidade. O setor mineral brasileiro mudou. E nós também. IBRAM, Mineração do Brasil. Bom dia a todos. Bem-vindos aí ao 10º Congresso Brasileiro de Minas a Cielo Aberto e Minas Subterrânea, o CBMINA. Esperamos que estejam todos bem aqui nesse dia, com muita saúde, sobretudo, e em segurança aí onde vocês estejam. Esse é um evento virtual, uma promoção aí do Departamento de Engenharia de Minas, da Universidade Federal de Minas Gerais e do IBRAM, e conta com alguns patrocínios ouro, da mineração Taboca, Minax Transporte, Construções e Mineração, Nexa, da Anglo Gold, Achante, empresa a qual eu estou representando hoje aqui, Anglo América e patrocínio prata também da Mosaic Fertilizantes. Agradecemos ainda aí o apoio institucional do Grêmio Mineiro Metalúrgico Luiz Enche, e da Safe Engenharia, e do editorial do Brasil Mindsight, revista EAE, Máquinas, revista Indemine, Brasil Mineral, Conexão Mineral, Notícias de Mineração Brasil, revista Mineração e Sustentabilidade e revista OLAS. Bem, daremos então início ao painel Planejamento de Lavra e Hidrogeologia. Espero que seja um momento bem interessante esses próximos 90 minutos aí que nós temos aqui nesse painel. Me apresentando aí, eu sou o Felipe Lima, atualmente sou gerente sênior na Anglo Gold Achante, e participarão aqui conosco hoje três palestrantes, o Belisário Flores, que é da empresa Mosaic Fertilizantes, a Michele Mariano, que também é da empresa Mosaic Fertilizantes, e o Adnilson Cruz da Silva, que é da empresa Mineração Taboca. Só para a gente organizar, na agenda principal do evento, a sequência seria uma primeira apresentação aí do Adnilson, que é da Mineração Taboca, mas ele tem um inconveniente nesse momento, então nós vamos inverter aqui para não perder mais tempo, em relação ao horário previsto para a gente começar. Então a gente começa agora com a primeira apresentação, que é do senhor Belisário Flores, da empresa Mosaic Fertilizantes. Ele é engenheiro de Minas nessa empresa, e traz um case, com o nome Análise de Caso para Implantação da Mina Subterrânea na Mina Céu Aberto de Cajati, para aumentar as reservas da mina e melhorar o perfil econômico do projeto. Então eu passo a palavra para você, Belisário, fica à vontade. Nós temos 20 minutos e depois mais 10 minutos aí para algumas perguntas aí que a gente possa interagir. Obrigado e boa apresentação.
É, bom dia, pessoal. Somente confirmando aí, o áudio está ok, vocês conseguem me escutar, vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Ok, bem. Ok? Sim. Ok. Ok, então, muito bem. Bom, meu nome é Belisário Escarso Flores, eu sou engenheiro de Minas, né? Trabalho na gerência de planejamento de longo prazo da Mosaic Fertilizantes. Nesta oportunidade, eu estou trazendo um estudo de caso, né? Que, com o título Análise de Caso para a implantação de uma mina subterrânea na mina Céu Aberto de Caiati, para aumentar as reservas da mina e melhorar o perfil econômico do projeto. Ok. Bom, dos autores, né? Bom, o autor aí desta apresentação, que está falando com vocês. Este trabalho foi conduzido, né, e desenvolvido pela Gerência de Planejamento de Longo Prazo da Mosaic Fertilizantes, ou em Minas, Brasil, e foi desenvolvido em parceria com a Red Mining Consults, é uma consultoria com sede em Santiago de Chile, né, que tem bastante expertise na parte de mineração subterrânea. Bom, a apresentação está dividida, que se chama em duas partes, né? A parte da introdução e a parte da avaliação dos métodos subterrâneos. Bom, este estudo de caso contempla se realmente bem abrangente, né? Tem muita informação, então nesta apresentação a gente vai focar principalmente na parte de avaliação dos métodos de lavras subterrâneos. Bom, introdução. A mina da Mosaic, a mina de Caiati, está localizada, que se chama, em São Paulo, né? Aqui, vamos ver aqui, em São Paulo, no município de Caiati, que anteriormente esse município de Caiati fazia parte do município de Jacupiranga, né? A mina da Mosaic está a 230 quilômetros de São Paulo e 180 quilômetros de Curitiba, né? A mina que se chama começou as operações assim, em 1970, é uma mina bastante antiga. Entre os principais proprietários foi a Bang, após foi comprada pela Vale Fertilizantes e em 2017 a Mosaic compra a mina da Vale Fertilizantes, a partir de 1917. Aqui tem que se chama uma imagem, né, que ilustra, que se chama o arranjo geral da mina. Então, bom, aqui podemos ver que na parte do fundo está a mina, de lado temos depósitos de estéreo, aqui do lado da mina tem uma pilha de homogeneização e a planta de concentração, tem a planta de ácidos, a planta química, e tem uma planta de tratamento de água. Também aqui estão os depósitos de magnetita gesso, e de gesso, né? Então, eu traço... Então, esta imagem é importante, né? Porque para o desenvolvimento do projeto, uma das restrições que a gente teve foi que se chama a proximidade dos depósitos de estéreo e da planta de concentração, né? Para a expansão da mina a céu aberto. Bom, a capacidade de produção dos fosfatos, aqui a mina de Caiati, né, a maior e mais importante fábrica de fosfatos bicálcio, DCP, do Brasil. O DCP é uma fonte essencial de fósforo e cálcio para a nutrição animal. Caiati contribui com o abastecimento de cerca de 50% do DCP utilizado no mercado brasileiro para a nutrição animal. Exporta cerca de 6% de sua produção para países tais como Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai. Aqui embaixo temos um fluxograma assim, simplificado, no, do processo.
todo comienza a partir del concentrado de rocha fosfática, que a partir de la rocha fosfática se gera o ácido sulfúrico y después el ácido fosfórico. Após que se llama acrescentar com o calcário e o ácido fosfórico, a gente produz o que se chama o fosfato bicálcico, que é nosso produto principal. E para poder assim contextualizar assim nosso estudo, vamos a mostrar um pouco da geologia do depósito, né? Aqui nesta foto se ilustra aí que nosso principal assim, material de interesse assim, é carbonatitos, também carbonatito dolomítico, né? Esta parte mais clara aqui que vemos na foto. Nas partes mais escuras, aqui estão os xenólitos, que também que se llama, são aproveitados, mas a maioria da parte dos xenólitos é um minério marginal, né? E aqui de lado temos a rocha encaixante, que é o Jacupiranguito, né? Aqui nesta imagem se ilustra, se pode ver melhor aí, que se chama a distribuição dos carbonatitos, né? E na parte central aí da cava, os xenólitos na parte assim, nos extremos, e em verde está a encaixante, que seria o Jacupiranguito. Bom, fazendo essa introdução, então a gente já podemos assim ver um pouco mais assim, a parte de avaliação da mineração subterrânea. Então, aqui nesta tabela podemos ver que embaixo ainda da cava que temos aqui na Minas Céu Aberto, né, a gente tem ainda, temos assim reservas de 134 milhões de reservas entre medidas indicadas, né? Aqui no lado direito, este é o atual plano de produção de Cajetim, né? Aqui vemos assim que nos primeiros anos, entre 2020 e 2027, temos um déficit de minério. A partir de 2028, já atingimos na capacidade plena, né? Que é 5 milhões de toneladas por ano. Este déficit que está tendo aqui foi devido a que recentemente teve uma revisão dos parâmetros geotécnicos, então os taludes da cava foram suavizados, abatidos, né? Foram suavizados, né? E com isso que se chama a quantidade de minério disponível reduziu, né? Então, dentro de uma das propostas do estudo da mineração subterrânea, que se chama tentar considerar também uma lavra subterrânea temprana, né? Assim, para poder minimizar esse impacto aqui e poder substituir estes materiais e poder complementar a produção que se chama da mina, né? Aqui em verde, que se chama, aqui em celeste está o minério convencional, e aqui em estes anos, para minimizar esse impacto, né, a gente está utilizando um minério marginal, um minério xenólito. Mas uma das propostas do trabalho é tentar substituir este material xenólito por minério proveniente de uma lavra subterrânea, né? Bom, aqui na imagem do corpo mineralizado, o corpo mineralizado tem uma extensão quase de 2 quilômetros, né? E uma profundidade de 460 metros. Como vemos assim, que se chama o corpo principal, que se chama o carbonatito, é um corpo assim, que é em forma de pipes, né? Aqui podemos ver nesta seção quais são que se chamam as áreas e as litologias de interesse, como vemos, sempre estão associadas aos carbonatitos, né? E aqui é o carbonatito dolomítico, né? Nesta parte aqui, podemos visualizar que se chama também a seção, mas já os blocos estão valorizados, né? Dólares por tonelada. Vemos que os maiores valores estão sempre associados às litologias de carbonatito, que essa parte que está em vermelho e em amarelo, né? Bom, dentro desses que uma vez assim definido que se chamava e a estrutura aí do corpo, né, e poder avaliar isso, se fez uma avaliação preliminar de quais seriam os métodos que seriam factíveis para aplicar aqui em Cajetim. Essa primeira avaliação preliminar se utilizou os métodos clássicos do UBC, né,
Eh, então, dentro de los métodos así que fueron seleccionados, que son posibles de aplicar ahí en el Calle fue determinado que el método de sublevel stopping en su variable long haul stopping, o métodos sublevel caving y o método block caving, ¿eh? Entonces, para cada uno de estos métodos fue determinado que se llaman los costos, ¿no? Que implicarían la implantación de cada método, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla tenemos los costos para o long haul stop, o sublevel caving y para block caving. Aquí en la parte inferior tenemos los costos dólar por tonelada de home. Aquí tenemos dólares por toneladas de concentrado y dólares por toneladas de producto, ¿no? Entonces, esos custos fueron colocados aqui no contexto dos custos de Cayechi, né? Aqui está em linha verde, são nosso perfil de custos que temos, né? Assim em Cayechi. Esses primeiros anos que a gente tem déficit de minério, a gente tem um custo alto, né? A resistência de minério alta e temos a necessidade, às vezes, de complementar, que se chama o concentrado com concentrado externo, né? E a gente compra concentrado de outros locais ou transferimos concentrado de outras unidades da Mosaic, né? Por isso o custo é alto. Depois, quando passa reduz a resistência do minério, os custos são mais baixos, né? E estão aqui. Então, e os custos dos métodos subterrâneos estão colocados aqui. Vemos que o block caving até compite com o custo de céu aberto, né? Como na segunda opção está esse long haul stopping, né? E um pouquinho mais caro está o sublevel caving, né? Então, isso para contextualizar a parte de custos. Bom, então, qual foi a estratégia de Labra para Cayetim? A gente dividiu a que se chama a mina em duas zonas, né? Primeiro, essa é a zona alta, né? Essa zona é que se chama adjacente, que se chama La Cava, né? Uma zona de fácil acesso, que se chama de fácil acesso e é adjacente às paredes da cava, essa zona de aqui. Para essa zona que se chama o método que se viu que seria factível seria long haul stopping, né? Com pilares. E este método aí, do long haul stopping, permite labrar simultaneamente a mina a céu aberto com a mina subterrânea. Os métodos de sublevel caving foram descartados devido a que não permitem uma labra simultânea com a mina a céu aberto, né? E não pode ser aplicado rapidamente, né? A outra parte da mina, onde era o maior volume do minério, que chamamos de zona profunda do corpo mineralizado, aí se viu factível que aplicar, que se chama também o long haul stopping. Fácil de aplicação devido a que rochadura, apesar de baixa recuperação na labra, devido a que se tem que deixar pilares, né? Também se vê que se chama, pode ser aplicado o sublevel caving e também o block caving, né? Além desses três métodos, também a gente simulou, né, uma expansão da cava. Também foi simulado, assim, foi considerado uma expansão de cava. Só que para essa expansão de cava, a gente considerou que é uma remoção da planta concentradora e pilhas estériles que fica de lado, né? Então, foi acrescentado um capex, né? Bom, então, aqui você mostra a metodologia do trabalho, né? Principalmente para definir a parte o método de labra, selecionar o método de labra para a zona profunda, né? Para a zona 2. E aqui na zona 1, o único método factível que se viu foi o long haul stopping. Então, dentro da metodologia proposta, começa com a avaliação dos métodos de labra para sequenciamentos propostos. Essa avaliação preliminar que eu mostrei no slide anterior, foram que chama selecionados preliminarmente block caving, sublevel caving e long haul stopping. Após o seguinte passo é determinação dos casos factíveis. Então, vamos a descartar os cenários através de critérios técnicos econômicos. Depois, então, descartando os cenários, a opção selecionada foi o long haul stopping para uma escala de produção de 13.500.000 toneladas por dia, o que equivale a 5 milhões de toneladas por ano, né? E foram descartadas as opções de expansão da cava, né, devido ao alto capex, e as opções de caving devido à subsidência e alto capex. Toda esta parte aqui, vamos ver, não sei, como foi realizado nos slides posteriores, né?
Após de definir este método long haul stopping, bom, a gente avaliou algumas opções de melhoria do caso selecionado, né? Então, aí que se chama, você viu que para melhorar a recuperação, né, assim, do minério aí, foi considerado que se chama utilizar enchimento em pasta, né? Que isso nos permite que se chama que nos permitiria que se chama os rejeitos colocar no interior da mina, né, e evitaria uma expansão dos barrais atuais, né, aumentaria o recurso lavrável e também aumentaria a vida da mina. Uma vez definido já o método de lavra, né, e a gente procede, a seguinte fase foi que se chama de escolher o sistema de transporte. Foram selecionados foram avaliados vários métodos de transporte, né, de caminhões, correia transportadora, poço, né, e dentro deles, o mais factível foi o raio-veio, né. Toda essa parte também vamos ver nos slides, na sequência, né. Uma vez definido o sistema de transporte, foi feito os cálculos de OPEX e CAPEX detalhados para os cenários, assim, determinados, e foi selecionado o cenário óptimo, né, o cenário final, né. Bom, então aí como começa a ser realizada a seleção, né? Bom, a gente fez que se chama simulou 6 cenários, né? Aqui vemos assim as vistas. Para os 6 cenários geramos as envolventes econômicas, né? Foram utilizados ferramentas LMCO no Datamai ou Rodfoto, assim que é uma ferramenta para determinar as envolventes econômicas, assim uma ferramenta da Resto Consultoria. E também aqui, eu sou de clássicos, NPV, Witro para a expansão da cava, né? Então, vemos que chama que o primeiro cenário é um open pit, mas assim, sublevel stopping, só na parte superior. O segundo cenário já é um open pit, mas um long hole stopping, full, né, para toda a parte alta e para a parte profunda, né? E o terceiro cenário também é um cenário similar. Aqui a única diferença entre os cenários é que aqui que está a mina subterrânea em paralelo com a mina céu aberto. Aqui neste cenário, exaurimos a mina céu aberto para depois acrescentar a mina subterrânea. Foi também que se chama avaliado long hole stopping com sublevel caving, né? Aqui para a zona 1 e para a zona 2. Aqui também foi avaliado long hole para a zona 1, long hole stopping, e o block caving para a zona baixa, e uma expansão da cava. Tanto esses 3 casos aqui, a gente colocou um CAPEX, né? Acrescentou um CAPEX, que seria da realocação da planta concentradora. Esse CAPEX de 650 milhões de dólares, né? Bom, então, dentro desses cenários, né? Aqui vimos que se chama que os que foram assim, fizemos uma curva mostrando assim qual seria o melhor cenário, né? O mais factível, né? Neste gráfico determinamos que para que o cenário assim que se mostrou melhor foi que se chama deu maior NPV, foi este aqui, o cenário de long hole stopping, né? Aí para uma produção de 5 milhões de toneladas, né? Estes cenários assim de block caving e open pit, que se chama, apesar de que tinha um OPEX baixo, mas tem um alto CAPEX devido a essa realocação da planta, né? Uma vez definido que vamos utilizar o long hole stopping para toda a mina, tanto para a zona alta, sim, zona baixa. Conversa com a Aline aqui direto para reservar. A gente fez que se chama tentou uma análise para melhorar ainda esse cenário, né? Então, fizemos uma simulação de como seria esse cenário implementado sem enchimento, como seria o cenário implementado com enchimento em pasta, e como seria o cenário com enchimento detrítico, né, e enchimento em pasta, backfill, né? O melhor cenário foi que nos deu foi long hole stopping com enchimento em pasta, né? Porque deu maior NPV. Uma outra apresentação desse depois da sequência dela. O microfone. Ela ficou ali. Ok, então, aqui, né, aqui se mostra, né, que se chama que
a avaliação que se fez para o block caving, né? E porque foi descartado, né? Aqui se mostra que o cone de subsidência do block caving é que se chama impacta a planta concentradora e impacta que se chama as pilhas de estéreo. Por favor, pessoal, poderiam fechar os microfones aí para poder continuar com a apresentação? Geralmente é fechado o microfone. Tá fechado, né? Tá. Ok, obrigado. Então, seria quando é subsidência, então aqui impacta, né, a planta concentradora e aqui nas pilhas de estéreo que estão assim, do lado da cabo. É por isso que esse block caving foi descartado, né, devido a que teríamos um alto CAPEX, né, para a remoção da planta concentradora. Seguidamente, já definido o método de labra, né, que era long hole stopping com enchimento em pasta, né, foi feito um estudo de como seria o sistema de transporte. O sistema de transporte foi avaliado assim várias opções, né? A opção clássica na rampa em espiral com 12% e transporte com caminhões, né? O nível de conexão sempre foi menos 595, que é a base, né, do depósito, né, o último nível do depósito. Outra opção que foi feita, avaliada, foi também uma rampa em espiral, com 15%, mas já esta vez com caminhões transporte com caminhões de 60 toneladas. Uma rampa inclinada de 17 metros, mas esta vez o transporte seria feito por uma correia transportadora. Também foi avaliado fazer uma rampa em declive, que seria construída por um TBM, né, e o transporte seria feito por correia transportadora, né. Também foi avaliada a opção de poço vertical e uma galeria, né, de conexão, né. Então, e a última opção que foi avaliada foi a do Raibellion, né, que seria uma rampa em declive, né, de 7%, né, e com a instalação do Raibellion. Para cada sistema de transporte foi simulado diferentes escalas de produção, né, e foi determinado o CAPEX e OPEX. O que nos deu que se chama resultou melhor, se tornou melhor, foi que se chama o que se chama o Raibellion, apesar de ter um CAPEX alto, mas tem um OPEX bastante baixo, né? Então, quando se fez uma análise de valor de custo presente, que se chama, nos deu que se chama deu menor valor, né? Está aqui, que seria em verde, lá do Raibellion, né? E, además de isso, que se chama, tem uma melhor avaliação desde o ponto de vista técnica e econômica e critérios ambientais, né? Bom, esse Raibellion, né? Que se chama, aqui, vou trazer um vídeo muito curtinho aí, já foi aplicado em vários lugares do mundo, em NACNIC, em Quebec, Doha, em Missouri, Monarch, Halls, Caicín, e também, assim, na Venezuela, né, para a lavra de petróleo. Então, aqui vamos poder ver o Raibellion assim operando, né? Bom, ok? Então, vou passar aí. Após, se as pessoas que tenham interesse, eu posso passar um link para que possam olhar melhor, assim, conhecer mais esse sistema de transporte que se está propondo. Uma vez definido o método de lavra, né, long hole stopping, definido que vai ser com enchimento em pasta, definido o sistema de transporte, a gente procedeu a fazer todo o que se chama o projeto, né, da mina, long hole stopping, né. Então, aqui podemos ver podemos ver que se chama nas secções, como seria, que se chama a distribuição dos níveis, né, de produção e toda a infraestrutura, né. Aqui temos assim a rampa para acesso dos caminhões, né, e pessoal, e aqui em preto é a rampa do Raibellion, né, está com 17%. Então, uma vez definido feito todo assim os projetos assim de infraestrutura aí, que se chama, foi determinado, assim, que se chama, todos foi determinado a metragem, né. Então, para desenvolver a mina, nós vamos a necessitar que se chama 138.251 metros de labores, né? Entre labores horizontais, entre labores que se chamam de preparação, desenvolvimento, né? E entre labores horizontais, verticais e inclinadas. Então, o total é isso, né? Em base a isso, a gente calculou nossos rátios, né? E em base a esta metragem, em base à produção por nível, a gente determinou os rátios
os ratios de produção, né, de toneladas por metro, né, para fazer nossos análises assim econômicos de OPEX e CAPEX assim detalhados. Aqui neste slide está mostrando como seria que se llama una vista en planta de cómo serían las estructuras en superficie, ¿no? Donde sería que se llama la entrada de la mina, ¿no? Donde están localizadas las chaminés de ventilación y donde está a entrada do raivelo, ¿no? Que está próximo aquí da planta concentradora. Aquí también en la misma vista, ¿no? Donde se ve las rampas y la distribución que se llama dos realces, ¿no? Y las rampas. Aquí ya hay una vista isométrica, ¿no? Que nos muestra ahí cómo está cómo sería la disposición, ¿no? Así das estructuras ahí de nuestra mina. Y aquí en esta vista aquí ya vemos un nivel de producción, ¿no? Todas las galerías, ¿no? Que fueron desenvolvidas, ¿no? La parte de cima y la parte de abajo ha sido dos depósitos, ¿no? Con sus respectivos sorpas, ¿no? Aquí con la rampa do raivelo y aquí la rampa para acceso de equipamientos. Bom, una vez definido ya toda la infraestructura, entonces pasamos a hacer la avaliación económica, ¿no? Tenemos así, aquí se fueron planteados así ya unos 3 escenarios, así como 3 escenarios finales, ¿no? Aquí usamos como base de nuestro NPV que a gente tem aí de nossa mina a céu aberto, né? De nosso cenário base. Então, dentro do primeiro cenário, então só se planteou que se chama substituir, que se chama que el nuevo plano de Lavra de Cayeté incorpore minerales da zona 1 a través del long hole stopping a partir do ano 2024. Então, aqui, nesta parte azul, estamos substituindo materiais que saem de baixa qualidade por materiais assim, que saem da mina subterrânea, né? Mas a mina continua com 35 anos, né? Depois esse material, depois aí, vai ser estocado e seria retomado no final da mina, né? Porque material de baixa qualidade que estava considerado nesses períodos, né? Bom, o seguinte cenário já era um cenário que já estava incorporado mineiros da zona 1 através do long hole stopping e a zona 2 também através do long hole stopping a partir do ano 2024, né? E aumenta a vida útil da mina. Mas aqui você está tendo uma lavra em paralelo entre esses mineiros da mina a céu aberto com o mineiro que vai sair da mina subterrânea. Aqui tem uma lavra em paralelo. Este caso também que se incorpora, né, as zonas 1 e zonas 2 através do long hole stopping, né, mas somente após o final da vida da mina a céu aberto, né. Então esperamos que a mina a céu aberto se finalize, né, e após na sequência a gente faça a transição para a mina subterrânea. De todos esses cenários foram valorizados, né. O cenário que deu maior NPV foi o cenário 2, né, em que tem uma lavra assim, em paralelo a partir de 2024, né, entre minas subterrânea e minas a céu aberto. Como segunda opção nos deu esta aqui, a opção 3, né, que já seria exaurindo essa mina a céu aberto, né, e exaurindo essa mina a céu aberto e na sequência fazer a lavra subterrânea, né. Bom, aqui que... Belisário, desculpe, okay. Só atenção ao tempo, que já passamos o limite aí da apresentação. Tá, ok. Então, esse é os últimos slides. Então, aqui rapidamente, vou mostrar aqui o fluxo de caixa, né? O NPV, que para esse projeto proposto para ser selecionado, foi 291,8 milhões de dólares de NPV. Aqui temos lá o gráfico dos fluxos de caixa, e aqui, que chama, remarcados, temos os principais investimentos, né? Investimentos quando você inicia as labores de preparação e construção, quando tem que entrar em operação na mina subterrânea, em 2024, depois aí quando implementamos a planta de backfill, né? Em 2030, e depois, quando finaliza a mina a céu aberto, e a gente começa a fazer a lavra da zona 2, zona profunda, que também seria, que chama, um CAPEX considerável aqui, né? Bom, aí, para finalizar, né, em conclusão, né, para a zona 1, os corpos próximos à cava devem ser lavrados por método de baixo risco e alta segurança biomecânica, sendo o método long hole stopping com enchimento como o mais adequado.
ya para la zona 2 fue definido que apenas o long haul stop y el sublevel caving serían aplicables para Cayetí. No entanto, sendo que o método long haul stopping, o qual poderia gerar maior benefício para Cayetí. Ao avaliar as opções de enchimento de LHS, foi definida a alternativa de aplicar o long haul stopping com enchimento em pasta, como melhor opção técnica e econômica. O sistema selecionado, né, para o transporte dos materiais foi considerado que se chama uma rampa de 17 metros aí de 17% de gradiente com o Ray Baylor como sistema de transporte, né? O que apresenta menores custos, menores OPEX, né? E tem uma melhor pontuação na avaliação técnica e econômica. E, finalmente, né, a avaliação financeira mostra que as opções de implantação de mina subterrânea com o método de LHS para labrar os recursos em profundidade agregam valor, né, em comparação ao cenário base. Tanto, obrigado, seria a apresentação. Tem alguma pergunta, alguma dúvida referente à apresentação? Belisário, obrigado aí pela apresentação, cara. Excelente aí o trabalho, né? Acho que um projeto de alto nível, um projeto aí que traz mudanças aí nos nossos padrões que temos aqui no Brasil hoje de mineração subterrânea. É um projeto aí inovador em sistema de transporte, inovador em método de lavra, um projeto com patamares de produção aí, eu acho que nada ainda existente no Brasil, né? 14 mil toneladas dia, pelo que eu vi aqui, não é algo simples, comum. Então, parabéns ao Mosaic por trazer essa proposta aí futura, né? E então a gente espera que isso se concretize de fato aí no futuro, né? Acho que o nosso tempo, nós temos 1 minuto aqui em relação ao planejamento das apresentações. Eu não recebi perguntas ainda do público, né? Então eu sugiro que você depois compartilhe o e-mail para que, se as pessoas tenham perguntas, possam enviar direto para você, tá? E eu vou fazer uma só aqui para a gente encerrar, então. Eu queria saber aí a influência, né, de aspectos hidrogeológicos nesse projeto aí, se isso foi contemplado, se esse risco está bem avaliado, né, em função da dimensão aí, e como é que nasce esse projeto em termos aí também de um pacote de automação, tecnologia de maneira geral. Ok, bom, respondendo à parte da hidrogeologia, né? Bom, no momento em que foi desenvolvido o projeto, né, foi no segundo semestre de 2019, a gente contava com um modelo hidrogeológico conceitual. Esse modelo hidrogeológico conceitual é adequado para um projeto a nível conceitual, mas para um projeto que se chama a nível assim, de viabilidade e previsibilidade, já precisamos assim, um modelo já numérico, né? Então, no comienzo de este año ya fue finalizado el proyecto que se llama o modelo numérico, ¿no? Modelo hidrogeológico numérico, y eso que está más enfocado na labra a céu aberto, ¿no? Agora esse modelo hidrogeológico tem que ser atualizado com informações em profundidade, né? Então você tem que fazer medições piezométricas para coletar mais dados em profundidade e atualizar esse modelo para atender ao projeto de mina subterrânea. Com relação à parte de automação, está contemplado nesse projeto de ser uma mina assim, com alta automação para evitar, né, a quantidade de pessoal, né, dentro do interior da mina, né, no subsolo, né, para melhorar as condições de segurança, né, e condições de trabalho, né, do pessoal. E também visando a redução, né, de pessoas, assim, do número de efetivos na mina. Então, tá ótimo, Belisário. Obrigado aí, mais uma vez, tá? Excelente trabalho, excelente apresentação. E vamos dar continuidade, então. E eu convido agora a Michele Mariano, também da empresa Mosaic Fertilizantes. A Michele traz um case de aplicação da geofísica para a identificação de zonas fraturadas para alocação de poços. Michele, eu passo a palavra a você. Bom dia a todos. Queria só... Michele, desculpa, peço ok?
Tá ok, Michele. Eu peço que você mesmo controle o tempo para que a gente não tenha nenhum tipo de intervenção, tá bom? Tá ok. Bom dia a todos. Eu vou apresentar um trabalho que a gente fez aqui na Mosaic Fertilizante. Estamos trabalhando ampliamente com a geofísica, tanto na área de geotecnia, né, de barragens, como também na hidrogeologia, na área de mina. E esse foi um trabalho conjunto, né, com a Neugel, que é a empresa que está fazendo a geofísica e análise e tratativas, juntamente com a consultoria CPG, que faz toda o auxílio, revisão e interpretação para nós, né, juntamente com a Neugel. Vou apresentar inicialmente, né, toda a parte inicial, introdução de quais são as etapas para poder ter uma boa, um bom resultado, né, da geofísica, que parte desde o planejamento, pré-execução, aquisição, processamento, balizamento dos produtos, e finalmente apresentar a interpretação e os resultados na parte que utilizamos na hidrogeologia, especificadamente para identificação de fraturas, auxiliando para a locação de poços. E quais são as vantagens que a gente tem visto com a utilização da geofísica nos nossos dia a dia. Inicialmente, né, a gente repassa, né, a geofísica para poder fazer um levantamento em campo, vamos em campos em conjunto, avalia qual que seria o nosso problema ou em si o objetivo de fazer confirmações, quais que são as delimitações, se a gente quer confirmar zonas de surgência, caminhos de percolação, ou devido à existência de algumas trincas, avaliar qual seria o motivo, se está interligado ou não à água, principalmente o pessoal de barragem, confirmar como está esse comportamento do nível d'água dentro do maciço. Já faz uma pré-avaliação de qual que seria a necessidade de abertura de picada, preparação, liberação de acessos, porque isso também pode interferir, né, no planejamento de quais são os locais das seções. Fazemos uma revisão desse planejamento e faz um pré-planejamento de quais são as seções a serem executadas diante dos objetivos propostos. A gente disponibiliza também, né, para a empresa de geofísica a parte bibliográfica dos estudos que a gente tem, tanto de geologia, hidrogeologia, mapeamentos, tanto litoestrutural quanto também a parte de levantamento de estrutura, seja regional ou local. E para quê? Né? Justamente para se ter esse planejamento preliminar dessas seções de modo perpendicular às principais seções regionais. Onde que também vai se definir as metodologias a serem utilizadas, né? No nosso caso, a gente tem trabalhado muito com tanto a eletroresistividade, que é a parte do caminhamento elétrico, quanto também por potencial espontâneo, e faça uma pré-parametrização para cada um desses tipos, né? E também a parte primária, né, de qual que seria o espaçamento entre os pré-FIS, entre os eletrodos e quais que são os protocolos de aquisição. E antes de iniciar o trabalho, já com essas seções pré-definidas, a Neugel sempre trabalha com essa parte de teste e arranjo dos eletrodos. Para quê? Para poder definir qual que seria, dentro do objetivo proposto, qual seria a melhor metodologia. No nosso caso, com a hidrogeologia, a gente testou tanto o dipolo quanto o Schlumberger. Tivemos esses dois resultados aqui. E aí, no caso, diante daquilo que é o objetivo, qual que tem menos ruído, qual que está mais satisfatório quanto ao resultado em profundidade, no nosso caso, a gente queria mais a análise em profundidade, em outros talvez não tenha essa especificidade. Então, diante disso,
qual que é o arranjo melhor, já programa as próximas sessões. E aí faça, às vezes, alguma adaptação em termos de distanciamento, espaçamento. Só para poder já deixar pontuado, né, a gente, na parte da aquisição dos dados geoelétricos, utiliza-se o resistímetro, o do multieletrodo fabricante AGI, e também esses espaçamentos são testados, né, diante do objetivo proposto. Aí na primeira imagem, né, mostra o pessoal fazendo a parte da instalação. Há também todo um levantamento topográfico local para poder, né, depois a gente conseguir utilizar todos esses dados dentro do nosso modelo, tanto hidrogeológico quanto geológico. Então, a gente consegue trazer essa informação, porque é todo já referenciado. Na parte de processamentos de dados geoelétricos, face à rotina de inversão, tem a análise de pseudo da seção com filtragem dos dados, utilizando esses softwares, né? E um diferencial, principalmente para nós, né, usuários, essa interpretação ela é inserida no ambiente tridimensional, o Leapfrog. Então, a gente consegue ter uma visão melhor e, da mesma forma, inserir essa informação juntamente com a nossa geologia para poder casar essas informações. Quando já começa a ter-se a aquisição, né, dos dados e começa a fazer a tratativa, faz-se o balizamento dessas assinaturas geofísicas, como, né, através de instrumentos de escutações. Então, onde se tem INAs, piezômetros, faz a conferência, né, daquilo que foi tido na seção geofísica com eletroresistividade, se está assimilar ao comportamento do instrumento. Então, isso aí é um balizamento que é feito, né, para poder avaliar o comportamento de determinada rocha, como ele comporta quando tem o nível d'água. Com isso, consegue-se também, né, fazer o modelamento da superfície freática, que é muito importante também. Então, em cada uma das sessões, faz esse balizamento, que está expresso aqui nesse ponto B, e, posteriormente, faz a modelagem, tendo como produto algo tridimensional, né, que é a própria superfície freática, evidenciando que a consonância interpretativa, tanto dos instrumentos quanto da própria geofísica. Um outro produto, né, quando se faz o potencial espontâneo, seria o mapa de potencial e indicação dos fluxos, para confirmar justamente de onde que está vindo determinada surgência, se aquela surgência pode causar algum dano à estrutura, se está relacionado ao trend regional, e interpretar, né, se esses fluxos têm maior velocidade associada ou não. Também se consegue, como produto, né, dessas geofísicas, a identificações de algumas zonas saturadas, né, e como elas se percolam, né? Um exemplo abaixo, né, nesse caso não foi na parte de hidrogeologia, foi na parte da barragem, como que comporta, e a maioria das vezes bate justamente onde se tem dreno de fundo e o comportamento das estruturas, né, e também qual que seria, às vezes, uma zona para atacar, para conseguir rebaixar ou fazer até o próprio reforço. Essas zonas saturadas, né, consegue identificar em forma de 3D, conforme mostra nesse ponto C, quais que são as zonas de atenção com o mapa potencial gerado pelo SP. E principalmente agora, né, vou apresentar a parte que são os nossos objetivos, que a gente viu a oportunidade de utilizar essas informações da geofísica para poder locar postos de rebaixamento, de produção e até mesmo de monitoramento, principalmente onde você não tem uma informação geológica tão detalhada, né, e diante do custo, né, e necessidade de acerto aí, para
fazer essa alocação. Esse daqui é um trabalho que a gente fez, né, onde que o principal objetivo com esse levantamento foi identificar com a eletroresistitividade as feições e os aspectos das fraturas, onde que estavam os falhamentos e quais que são essas zonas fraturadas. Então, o que foi feito? Em cada uma dessas seções, que são diferentes A, B, C e D, ali foram avaliadas justamente essas mudanças de comportamento que indica justamente uma possibilidade de falha ou fratura, que está assinalado bem em cima da seção com esse tracejadozinho, aonde que seriam essas possíveis fraturas. Então, em cada seção foi pontuado qual que seria essa possível fratura, possível falhamento, para que pudesse casar isso, né, em planta. Então, cada um daqueles pontinhos pretos, eles foram colocados na linha, na seção e estudados, né? Aqui está só em planta, mas tanto avaliado em 3D, como também em cada seção individual, com comportamento, com o próprio balizamento da instrumentação, conforme eu mostrei. E aqui nessa parte B, feitos os possíveis trends estruturais, que nesse caso casou justamente com o lineamento regional, né, bibliográfico que a gente tem nessa região. E, no caso aqui, já mostrou o seguinte, nesses pontos 1 e 2, onde há esse encontro dessas estruturas, tem uma maior possibilidade, né, de sucesso para a gente poder estar alocando os poços, né. E assim a gente fez, né, diante da informação que se teve, a gente pegou um desses pontos em questões de acesso, que era mais fácil, e aquele que teria maior possibilidade, né, da fratura estar preenchida. E aqui, no caso, qual que é o resultado que a gente teve, né? O local que a gente escolheu foi justamente esse, no casamento dessas duas estruturas, onde que se mostra justamente essa mudança de comportamento, de resistividade, em profundidade, né? Inicialmente iria ter uma baixa resistividade que se confirmou na perfuração, e a partir aí de 30 metros já poderia ter uma mudança de comportamento. No nosso caso, a gente começou a ter uma perca parcial com 40 metros, quando chegou em 45, entre 50, essa perca aumentou, e paramos de ter retorno aos 50 metros, que confirma justamente essa mudança brusca aqui da resistividade. Nesse caso, a gente conseguiu perfurar até 80 metros, que já foi o suficiente para poder terminar esse ponto. E aqui na lateral direita, a confirmação através da perfilagem, o produto da geofísica, que não é totalmente exato em termo milimétrico, mas, porém, a alternância dessa resistividade e do comportamento esperado foi o mesmo, né? E o que a gente teve em si foi um poço, né, onde que a fratura, ela deu a produção de água esperada. Então, como vantagem desse método, o que a gente traz, né? Que a perfuração em si, né, para você executar um poço, ele é um serviço muito oneroso. E você tem uma grande economia com esse estudo prévio para a geofísica, porque, em geral, alguns locais, você não tem uma malha densa de geologia, e, na verdade, só isso não te traz a resposta de ter a presença de água ou não, aquele determinado material, e se há as fraturas ou não. Então, a geofísica veio para poder, como diz, estar nos auxiliando nessa, e como mais uma informação. E a geofísica, ela gera as imagens contínuas, né? Então tem uma maior capacidade de identificar essas feições em si, com uma ampla amostragem espacial, sem ter a parte invasiva, né? E também é um produto muito rápido de se ter. É uma alternativa economicamente muito interessante, né? E aumenta a probabilidade de êxito frente ao objetivo proposto, né? Não é sucesso 100%, mas pelo menos
em termos de probabilidade da locação específica, já ajuda bastante. Tem uma resposta rápida e segura, né, quanto ao comportamento efetivo da água nas estruturas, porque você consegue ver a resistividade em si, como também serve também para caracterizar o aquífero, litoestrutural, para informações até mesmo para suportar o modelo hidrogeológico, a gente ter maior assertividade nos parâmetros que a gente tem considerado em profundidade, e tendo um mapeamento subterrâneo indireto ao longo dessas estruturas, né? Para poder ver onde é mais saturado, onde que essa percolação está percorrendo todo o material. Eu agradeço a participação, o convite para o evento e me abro para perguntas, estou à disposição. Bom, Michele, obrigado aí pela apresentação, excelente trabalho, né? Bem interessante aí. Eu queria perguntar para a comissão se tem alguma pergunta do público, primeiro. Escutam? Ok, eu vou fazer, temos aqui 3 minutos. Michele, eu vou fazer uma pergunta, acho que indiscutível, e os benefícios que a metodologia pode aí trazer, né, velocidade de respostas, tomada de decisões. Mas eu queria que, assim, que você já trouxe no final aí uma espécie de reconciliação, digamos, uma aderência aí, digamos, a um convencional e ao resultado aí da geofísica, né, versus o que foi executado. E eu queria que você falasse um pouco mais, assim, em termos de sei lá, índice de sucesso, vamos dizer assim, né, de uma maneira geral, essa aderência entre a metodologia convencional e essa de geofísica que você acabou de apresentar. Se você consegue quantificar aí um pouco mais aí para a gente, ou até mesmo em aspectos qualitativos aí. Assim, em si, a geofísica já estava sendo usado na barragem, né? Foi uma ideia minha trazer isso para a área da mina, onde a gente tinha um menor levantamento. Então, ainda a gente não tem um quantitativo aplicado em termos de porcentagem. O que eu tenho eu fiz esse trabalho no meio do ano, a geofísica levou 1 mês, e aí eu já entrei com a equipe de perfuração já logo em seguida e já executou o poço. Então, assim, na minha primeira tentativa já deu certo, né? E é um local que realmente a gente não tem informação de sondagem. Então, o que eu tenho em termos de aderência, né, entre as duas possibilidades, 1 e 2, eu já escolhi a 2 e já foi 100%. Então, esse case justamente serviu como uma oportunidade para a gente estar levando nas nossas locações, inclusive onde a gente tem sondagem. Então, em termos de custo e rapidez, então é melhor aplicar, trazer o pessoal da Geofísica, fazer ali um serviço de 1 mês, né, que é muito menor do que se você for sondar a área toda, e ter uma melhor aderência no resultado, né, porque cada posto tem um preço muito grande para tentativa. Não, ótimo, é muito bom. Então, se a gente não tem mais perguntas aqui do público, né, a gente encerra essa apresentação. Michele, agradeço aí mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu vou convidar agora o Adnilson, né, para a terceira e última apresentação nossa aqui do painel. O Adnilson é geotécnico da mineração Taboca. Ele traz um case aqui para a gente. Desculpa, o case é análise de aplicação do conhecimento geomecânico em maciços fraturados, visando a preservação de taludes, no projeto Rocha San, Pitinga, Amazonas. Adnilson, por favor. Bom dia. Bom dia. Então, bem ao trabalho, eu perguntar ele se compartilhar a tela, né? Oi, Felipe, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo aqui, passou um ruído forte aí. É que aqui a gente fica próximo à oficina,
Aí tem a operação de oficina, desmonte de equipamento, aí tem uns ruídos referentes a essas operações relacionadas a trabalho de montagem de equipamentos pesados da mina. Tá? Então vão estar sempre escutando ao fundo esse ruído associado a essa operação. Ok? Edilson, abre a câmera, por favor. Já. Câmera aberta. Edilson, vamos lá. Já estou visível. Compartilhar a tela. Só um instantinho, Felipe, para a gente compartilhar a tela. Organiza aqui para compartilhar. Oi, Felipe. Você está vendo a sua tela? Edilson, sim, estamos vendo, mas não a apresentação. Não, ainda não estou vendo a apresentação. Agora sim. Agora já, estão vendo. Edilson, por favor, fique atento ao tempo disponível, né? Até que a gente já passou bastante aqui, mas vamos lá, por favor, só esse 20 minutos. 20 minutos, né? Mas vamos tentar o mais pragmático possível aqui. Ok. Então, Felipe, a gente tem um trabalho desenvolvido na nossa mina de Pitinga e a gente tem condições da nossa rocha são bem complexas em condições
geológicas, geoestruturais, né? Então a gente fez uma análise da aplicação desse conhecimento geomecânico ao nosso maciço fraturado e visando a preservação de talude, né? Que a gente realiza desmontes, né? A nossa mina está localização aqui no Amazonas, ela fica a 350 quilômetros de Manaus, né? Do município de Presidente Figueiredo, região de bastante difícil acesso à mina, né? Região de bastante floresta. A gente tem acesso basicamente pela 174, né? E vamos lá, as condições regionais da nossa rocha. Tá? A gente trabalha num granito madeira, né? Que tem composto albita granito. A gente trabalha sobre duas faces desse granito, que é o albita granito de núcleo, e tem o albita granito de borda, né? E são rochas similares, características similares, onde ocorre a nossa mineralização, né? E atualmente a gente trabalha só no albita granito de núcleo, rocha que compõe a nossa mineralização e rocha que apresenta os maiores depósitos, né? Essa região é bastante fraturada, né? Ocorrem muitas falhas regionais cortando o nosso granito. Aqui a gente vê, temos basicamente 3 direções de falhas principais que cortam essa região, né? Então, temos básico a rocha com bastante fraturas, isso dá bastante trabalho para a preservação de talude, e nos desmontes de rocha, isso tem possibilidade de blocos pré-formados, né? Gerando muitos blocos pré-formados, né? Que dificultam, gerando aí desmontes secundários, normalmente, tá? Então, se tem um grande desperdício em desmontes secundários, os desmontes primários e a preservação de talude, né, que é o principal. Quando das fraturas, os desmontes, se não forem bem trabalhados, eles tendem a causar abertura nessas fraturas e o desperdício de energia do explosivo gerar blocos, né? Aqui é a caracterização da nossa rocha, básico de conhecimento. A gente tem uma rocha aí, o AGB, com a densidade ali de 2,65 e o AGN com 2,64, né? E quando intemperizado, aí ele fica com 2,32 para ambos as rochas, eles ficam com essa densidade, né? A gente trabalha com uma dureza do AGN, AGB, entre 250 a rocha SAN, né? E quando intemperizado fica aí entre 100 a 80 megapascal de dureza, né? E aqui as estruturas principais que a gente encontra dentro do nosso granito, né? Temos falhas regionais aí com direções de mergulho, azimuth 130, 250, né? Um ângulo de inclinação de em torno de 60, 56, né? E temos uma zona de transcorrência que corta o corpo granítico na nossa região, o núcleo desse corpo granítico, essa fratura de transcorrência com essa direção aí de 90 graus e inclinação aproximadamente de 80 graus, né? Que é a fratura principal. E além dessa, tem fraturas mais adjacentes, tem fraturas associadas ao processo de resfriamento da rocha, né? Que ocorreu fraturamentos, né? E essas fraturas regionais, né? Aqui, com isso, para melhorar, buscando a melhoria, a gente buscou a aquisição de ter maior número de informações sobre o granito, né? Para repassar para a equipe de desmonte maior. Então, temos aqui um programa de frequência de alteração, né? A gente vê a nossa maior parte da rocha se concentra em rocha não alterada, né? RGB, o de borda, o histograma de resistência da nossa rocha, em consideração megapascal, como a gente está falando, a parte que inclui o AGB, o albita granito de borda, que fica em torno do nosso corpo, né?
essa face e a resistência dela é bem similar ao beta-granito de núcleo, aí em torno de 250 megapascal, né? E a maior parte da nossa rocha é composta por rocha-sã da subfácie ao beta-granito de borda, né? Aqui o albita-granito de núcleo, né? Que está caracterizado na parte mais central do nosso corpo, né? Ele tem zonas intemperizadas, que são bem mais baixas, zonas com resistência menor, né? Então, associado a esse processo de falhamento, onde a gente vai encontrar aí zonas de cisalhamento, zonas associadas a um hidrotermalismo mais tardio, que alterou essa rocha, né? E dá uma resistência menor, mas a maior parte dela é composta pela rocha-sã, né? Com dureza aí aproximada de 250 megapascal, né? Aqui é o grau de alteração, né? Mas já temos pouca rocha alterada, né? A maior parte da nossa composição da nossa rocha é composta por rocha-sã. Aqui é a apresentação dos nossos taludes, né? A gente trabalha atualmente taludes de 10 metros de bancada, né? Dá para observar a preservação desses taludes, nosso desmonte e algumas lineações que são presentes nessas estruturas, né? Aqui as condições estruturais, tá? Dos nossos taludes, quanto à disposição dessas estruturas, né? Das nossas falhas e descontinuidades. A gente encontra muitos taludes, fraturas subverticais aí com uma tendência de dip de 55 graus, dip direto aproximado de 30 graus, né? 20 a 30 graus. Algumas dessas estruturas elas geram problemas para a gente porque elas tendem a estar perpendicular à face, direção de face do talude, né? Então geram taludes com ângulos negativos aí e pode gerar escorregamentos, né? E temos a nossa falha transcorrente, né? Com direção ali aproximada norte-sul, ângulo de mergulho de 80 graus, né? Ela está encaixada na parte central do nosso corpo granítico, né? O espaçamento dessas estruturas é bem curto, muitos chegando aí em torno de 1 metro a 50, até 50 centímetros, né, de espaçamento dessas estruturas, o que gera bastante problema para trabalho de desmonte, né, e perfuração da rocha, né. Em alguns momentos, como a gente está causando rebaixamento e estamos numa região amazônica, né, temos infiltração de água através desse sistema de fratura, né, o que dificulta o serviço de perfuração, né. Enquanto a nossa estrutura tem muito a gerar cunhas, né, e pela encontramento desses cruzamentos dessas estruturas, tá? Como a gente pode estar observando, e os taludes negativos, né? Que pode ser gerado em caso de overbreak. Temos um grande problema com a possibilidade de ocorrer perda de bermas, né? Para isso, tentando melhorar esse tipo de serviço, a gente tem realizado um mapeamento junto com os ensaios de campo, feito para adquirir as informações da rocha, como resistência, densidade. A gente tem feito um mapeamento estrutural a cada polígono, né, definindo nesses polígonos as estruturas ocorrentes naqueles polígonos para fazer uma setorização da rocha, buscando que ocorra uma melhor formação de malhas de acordo com a fragmentação da rocha naquele setor, né? Assim, a equipe de desmonte tem um melhor aproveitamento e tem uma previsibilidade
efeito do desmonte sobre o talude, né? E sobre a geração de blocos pré-formados, né? Aqui a gente tenta sempre orientar a equipe de desmonte qual é a melhor direção para dispersão de energia do explosivo, orientar o fogo, né? De acordo com essas estruturas, para que tenha o melhor aproveitamento e essa vibração não gere abertura das fraturas, né? E piorando assim a condição da rocha e aumentando a geração de blocos secundários, né? A gente fez vários, para cada um dos polígonos, a gente realiza um trabalho de mapeamento específico em cada um desses polígonos e orienta qual, de acordo com essas estruturas, a melhor orientação de dissipação de energia do fogo. Né? Então, temos aqui a área de continuação do maciço, né? E face livre para liberação de energia, né? E o acompanhamento estrutural. Né? Nesse polígono, o nosso polígono, a melhor direção para a dispersão de energia era para 55 graus, né? E aí consideramos a classificação da rocha, para isso, grau de dureza da rocha. Né? Aqui é nosso mapeamento específico no polígono. Né? E, claro, com esse trabalho, sentando de acordo com a equipe de desmonte, eles dizem quantos furos vão ser disparados no mesmo instante, né, a quantidade de explosivo, e a gente tenta delimitar aí uma previsão de vibração que vai ser gerada com esse desmonte, né, com a liberação de carga que vai ser disparada ao mesmo instante para atenuar esse dano aos nossos taludes. Baseado, a gente tem aqui leituras de sismográficas realizadas nesses desmontes, né? A gente faz leituras próximas aos locais do desmonte, né? Nessa direção de dissipação de energia. E trabalhamos ali com em torno de 100 metros, 200 metros da área de desmonte. A gente vê a observação dos taludes que tem, de acordo com a sua condição estrutural, são menos estáveis, né? Apresentam maior condição de instabilidades e monitoramos esse ponto, estabelecemos um limite de vibração contínua para essa zona, né? E realizamos esse monitoramento para verificar se os desmontes estão obedecendo esse limite, né? E que mudanças a gente pode trazer que cause melhoria para preservação dos taludes, né? Então, que a orientação estrutural referente à observação de desmonte. Então, com isso, a gente tem observado que temos tendo diminuição das vibrações, né, em relação ao talude, quando a gente realiza desmontes com direção de dissipação perpendicular às fraturas principais, né? A gente tem tido uma melhor preservação do talude e menor dissipação, né, dessas ondas, né? Elas se propagam pelo espaço bem menor, né? E quando a gente põe as direções de propagação paralela às direções estruturais, isso gerava abertura dessas fraturas para um espaço bem maior, né, do que ocorre atualmente, né? A gente tem tido o efeito dos desmontes, as vibrações, numa zona aí próximo de 20 metros após a última linha de produção, né? Quanto antes a gente chegava a uma distância bem maior, né? Então, isso tem esse mapeamento estrutural, ó, e esse trabalho acompanhado junto com a equipe de desmonte tem melhorado bastante a preservação dos nossos taludes. Aqui isso a gente tem tido
mesmo em trabalhos, como a gente pode ver que a gente chegamos a disparar 4 furos por vez e 4 a 6 furos com distâncias variando de carga máxima por disparo, né? Entre 1.159 a 1.600 quilos por uma distância aproximada de 100 metros, a gente teve uma velocidade pico-partícula e chegou a 14 milímetros por segundo, né? Dentro do nosso granito, né? Trabalha uma rocha granítica, então foi uma vibração segura com redução dos efeitos, né? Aqui o serviço de monitoramento de vibração, como a gente tem trabalhado a disposição do sismógrafo dentro dessa área, quando observamos a preservação do trabalho de desmonte durante o acompanhamento, quando a gente monta o sismógrafo dentro da mina, né, a gente construiu uma caixa de proteção para preservar o talude, afinal, muitas vezes ele está trabalhando aí a 40, a 100 metros da última linha de produção, né? Então pode ter a ocorrência de fragmentos sobre ele, né? E quando a gente monitora locais mais distantes quanto barragem, né, não há necessidade de utilizar a proteção para o equipamento, né? Aqui, no caso, ele montado fora da área de influência, área de risco, né, ele fica sem a utilização de proteção. Aqui a nossa malha as malhas para o desmonte, trabalho de desmonte, malha de fogo, a gente montada de acordo com a ocorrência das estruturas, isso num local, né, usando a redução, aproveitamento das estruturas para fragmentação e a preservação do talude, para que chegue menor vibrações a esses taludes, né? E a gente já tem uma rocha muito fraturada, então necessitamos de condições maiores para preservar. Aqui é o P80 médio da nossa rocha, frente ao mês de março, né, que a gente conseguiu, uma média granulométrica aí, que a gente ficou abaixo de 100, né, abaixo de 200, no caso, e acima de 100 milímetros. Quando a gente estava trabalhando, exigindo um P80 de 300 milímetros, então temos conseguido uma boa fragmentação com isso. Aqui é o último desmonte, foi realizado no dia 22, essa área do nosso polígono. Aqui o desmonte e foi programado configuração diamante, né, para desmonte desse polígono, visando essa melhor fragmentação, que a energia não se disperse, seja concentrada ao centro, fazendo que os blocos melhorasse essa fragmentação. E aqui a pilha gerada o desmonte. Básico. E obrigado aí no trabalho. Oi, Felipe. Ednilson, parabéns aí pela apresentação. Muito bom aí o trabalho, um excelente exemplo aí de integração entre disciplinas, planejamento de geomecânica, desmonte de rocha. Eu acho que é isso que a gente precisa ver aí cada vez mais na mineração. Então, é muito bom aí. Eu pergunto aqui para a comissão se tem alguma pergunta do público. Ok, não temos nenhuma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Adnilson. Você falou aí de uma maneira geral, né, dos benefícios, né? Eu queria escutar um pouco mais a comparação aí com o antes da metodologia, né, antes desse novo processo aí que foi implementado, que outros, vamos dizer, KPIs ou até mesmo aspectos aí qualitativos, né, como por exemplo deslizamentos, algumas rupturas aí, maiores e até mesmo acidentes. Você pode comentar do antes, né, e versus
depois que foi implementada aí essa metodologia? Antes da realização da metodologia, né, a gente tinha a ocorrência de desmonte secundário, né, a gente tinha maior trabalho, agora a gente está trabalhando basicamente com um desmonte por semana, né? Antes a gente chegava a realizar 2 desmontes a cada semana e hoje a gente trabalha um desmonte por semana e às vezes um desmonte a cada 15 dias, né? Dependendo do tamanho do material desmontado, né, em tonelada. Como eu estava antes, a gente chegou a fazer 2 desmontes em uma única semana, então isso leva a paragem de operação, né? Tinha que parar a operação várias vezes, né, durante a semana, que acaba reduzindo a produção. O gasto com desmonte secundário era muito grande, né? Porque acabava, como a gente tem muitas fraturas, e a geração de blocos pré-formados, os desmontes não eram eficientes, só faziam liberar esses blocos do maciço, né? E obrigava a paragem da operação para realizar desmonte de produção e desmontes secundários, né? Consequentemente. E com isso aumentava muito o gasto com material, com explosivos, né? E devido a essas mesmas condições estruturais, né, a gente tinha o aumento dos taludes que a gente tinha uma grande possibilidade de escorregamentos. A gente teve momentos aqui já que teve perda de bancada, né? A berma, 2 bermas, a gente chegava a perder as 2 bermas num trabalho de desmonte, né? Por não respeitar as condições estruturais do nosso maciço, né? Então, esse trabalho melhorou muito e melhorou a geometria dos nossos taludes. Ok? Ótimo. Então, obrigado aí pela participação, pela apresentação, parabéns aí pelo trabalho, parabéns à mineração Taboca. Nós vamos então aí chegando ao fim do nosso painel. Eu tinha recebido aqui uma pergunta para o Pelissaro, né? Eu verifico aqui na lista que parece que ele não está online, né? Por favor, Belisário, se você estiver escutando. Mas, enfim, parece que realmente ele não está presente. Ele saiu da sala, seu Felipe. Ele teve Tá, uma ok. reunião. Então, eu peço, por favor, uma pergunta aqui do Cláudio Lúcio, eu peço, por favor, aí, a comissão que depois envie essa pergunta aí para o e-mail do Belisário, né, para que a gente tenha resposta para tudo que foi perguntado aqui. Então, agradeço a participação aqui em nome da Anglo Gold, parabenizar a comissão organizadora, o FMG, o IBRAM, pelo evento, né? Acho que é extremamente importante manter viva aí essa boa prática na mineração brasileira, nesse ano um pouco aí diferente, né, do que a gente vem fazendo aí, mas com o mesmo nível, com a mesma qualidade. Então, só agradecer aí a todos, né, e que vocês continuem tendo um bom congresso nos outros painéis aí, sessões disponíveis aí do evento. Agradeço então e um bom dia a todos aí.